tinha necessidade, o desejo, beber água. Aí eu crio uma expectativa. Nossa, se eu levantar e falar na cozinha, vou beber uma água, vai ser muito bom, vai ser, nossa, vou me refrescar. Aí eu crio um plano, eu vou levantar, desço aqui as escadas, vou até a cozinha, abro a geladeira, pego a garrafa d'água. Eu faço a ação, levanto, né, da minha cadeira, vou em direção à minha cozinha e tal, e vou ter o resultado da ação. Chego lá, abro a porta e quando eu me deparo para a geladeira, vamos dizer, tem uma garrafa vazia. Caramba, garrafa vazia. Alguém foi, sei lá, meu pai, minha mãe, bebeu toda a água e esqueceu a garrafa vazia lá dentro. A água que eu desejei, o planejamento de conseguir a água, a ação de conseguir a água, foi tudo por água abaixo. Por quê? Porque o resultado da ação eu não controlo. Mas eu agi em direção à água, eu fiz tudo o que eu queria, eu pensei sobre a água, eu botei no meu quadro de desejos a água para eu ficar mentalizando a água. Quando eu cheguei lá, ela não estava lá. Bem-vindo ao mundo adulto, bem-vindo ao mundo que a gente vive. Ele é assim, né? A espiritualidade madura, pessoal, ela não pode admitir uma ideia de que aquilo que você pensa, que você deseja, você consegue. O mundo não é assim. Infelizmente, né? A gente não é mais criança para ficar acreditando em história de todos os seus sonhos serão felizes e serão realizados. O mundo é mais difícil que isso, a vida é mais dura do que isso. E graças a Deus também, porque já pensou tanta coisa que a gente pensa, que a gente imagina, que a gente deseja, que não vai fazer bem pra gente. Imagina se tudo isso fosse atendido. A gente estava mais... a gente estava numa situação pior do que a gente acha que estaria, né? Então a verdade, para quem está preparado para uma espiritualidade, para um conhecimento maduro, é que independente daquilo que você pensa, do que você queira, independente do seu planejamento, independente da sua ação, você vai conseguir as coisas ou não. Porque o resultado da ação não está nas suas mãos, depende de uma série de outros fatores nesse mundo, sabe? Que tem essa teia do karma que conecta todo mundo das ações, sabe? Que você não é o controlador. A única coisa desse processo que você controla é a sua ação. É o que você vai fazer. O resto, meu amigo, você não controla. Você não sabe. Então se eu não sei se eu vou fazer, eu não posso fazer? Não. Aí a gente lembra da última aula, do Dharma. Eu vou fazer porque é o meu dever. É o que tem que ser feito. Mas o que vai acontecer depois? Eu vou conseguir? Eu vou ganhar? Eu vou ficar milionário? Eu vou ficar feliz? Você não sabe. Não tem como você saber. Porque você não tem o controle do todo. Você tem o controle de você. Você não tem o controle de todo mundo, da realidade. Isso é um pensamento, às vezes, muito infantil, ainda de uma espiritualidade, de uma filosofia infantil. As pessoas sempre ficavam vendo vídeos na internet. Às vezes, sim, me desculpe, mas a visão do Vedanta é essa, sabe? Como hackear o universo para ter o que você quer. Isso é uma ilusão de controle que o ser humano quer ter para se sentir melhor. Para que você quer esse controle todo? A filosofia do Vedanta vai dizer o contrário. Fala, você não tem esse controle. Você tem controle sobre as suas ações. Então você vai trazer a sua atenção, que no momento está no resultado. Eu vou fazer isso porque eu vou conseguir, vou mentalizar e vou ter o que eu quero. Em vez de você ficar pensando no resultado da ação, porque você não tem controle, em vez de você ficar preocupado, eu estou desejando muitas coisas, ai meu Deus, os meus pecados, estou pensando bobagem. Você não tem controle sobre essas coisas também. Foca nas suas ações, nas suas atitudes. É isso que você tem controle. Então vamos voltar lá para os desejos, para as necessidades. Eles aparecem na nossa cabeça, na nossa mente, sem o nosso controle, sem o nosso consentimento, né? Ficam aparecendo. O que eu faço com isso? Vai da nossa maturidade, da nossa sabedoria, saber administrar esses desejos e essas necessidades. Tem gente que vai dizer que você tem que controlar, que você tem que comandar. Eu não acredito nisso. Sabe? A gente vive num mundo muito complicado, a gente vive numa vida que a cada hora pede uma coisa, exige uma coisa, né? A vida é muito plural, você vai estar vivendo diversas situações diferentes. Na sua vida, cada pessoa vai viver situações diferentes, então é uma coisa muito plural. E a gente não tem esse controle todo que a gente acha que a gente tem. Nem da gente, do corpo, nem do mundo, muito menos do mundo. Então o que a gente tem que aprender a fazer é administrar as necessidades, os desejos e as expectativas que surgem na nossa cabeça. A gente tem que ter aí uma sabedoria, tá? Para a gente administrar
essas coisas. A gente vai administrar. Então, como é que eu faço isso? Por exemplo, sorvete. Né? Qual é a diferença de uma criança, pessoa infantil, ser humano infantil, e um adulto, ser humano mais maduro? Uma criança, se você der para ela um pote de sorvete de 2 litros, ela vai almoçar, jantar e tomar café da manhã com daquilo. Vai só encher a cara de sorvete, né? E aí no final do dia, ela vai passar mal. Ela vai ter uma dor de barriga, ela vai vomitar, ela vai, sei lá, ela vai passar mal, porque não dá para você comer o dia inteiro sorvete. O que é o adulto, a pessoa madura? Não. Poxa, eu posso ter um sorvete. O problema não é o sorvete. O sorvete não é o problema. O desejo pelo sorvete não é o problema. O sorvete não é o problema. O problema é como eu vou lidar com esse desejo. Aí uma pessoa madura, um adulto, o que faz? Não, eu vou comer aqui um pedacinho, um pouquinho, uma tigelinha, né? Vou botar numa tigelinha, como aqui algumas colheradas, e tá bom. Aí no almoço eu como uma refeição decente, no jantar eu como uma refeição decente, de repente ali uma sobremesa, eu como mais um pouquinho de sorvete, tá tudo certo. Então, na espiritualidade, na nossa vida, é a mesma coisa. A gente tem que ter essa maturidade para saber que os desejos brotam em nós, na nossa mente, e a gente tem que administrá-los, saber como que eu vou lidar com aquele desejo. Tem desejo que eu vou evitar ele porque ele não vai me trazer coisas boas. Às vezes a gente está no trânsito, deseja, né, dar um estabefe em alguém, sabe, gritar com alguém, mas aquilo não vai te levar para lugar nenhum. Aquilo, sabe, pode criar até um problema sério, aquilo não vai ajudar em nada. Então você deixa aquilo de lado. Às vezes um problema, às vezes um desejo vem e você não vai realizar ele por completo, mas você pode realizar ele num nível saudável. Como eu falei, tô com uma vontade de comer sorvete, eu não vou comer um pote de sorvete inteiro de uma vez, senão eu vou passar mal, não vai fazer bem. Mas eu posso realizar esse desejo, né, de uma maneira saudável. Eu vou comer um pouco de sorvete, né, tudo bem. E tem alguns desejos que vão brotar na gente que a gente pode usufruí-los, né? Como é que diz assim? Como é que a gente fala? O desejo. Me fugiu a palavra. Mas a gente vai atender, né, esse desejo de uma maneira completa. Ah, eu tô com uma vontade, de assistir uma aula de autoconhecimento. Tô com uma vontade de estudar, tô com uma vontade de meditar, tô com uma vontade de fazer um esporte, tô com uma vontade de descansar, tô muito cansado. E aí você vai e, por completo, você atende aquele desejo. Mas quando que eu sei que eu tenho que atender ele por completo, tenho que atender ele só pela metade, quando eu tenho que jogar ele fora? Aí vai da nossa sabedoria em, como eu falei, administrar esses desejos. E para a gente ter essa sabedoria para como administrá-los, a gente precisa estar em momentos como esse, de estudo, de concentração, de desenvolvimento do nosso autoconhecimento, de desenvolvimento da nossa percepção sobre nós mesmos, né? Através da meditação, da espiritualidade, desses estudos que vão envolver ética, moral. Poxa, o que realmente vai me trazer o que eu quero? Né? Se eu quero uma vida espiritual, pacífica, tranquila, então eu tenho que agir de uma forma. Se eu quero uma vida material, que eu vou ter muito dinheiro, que eu vou ganhar grana, e vou não sei o quê, vou conquistar um status, eu tenho que agir de outra maneira. Então, tudo isso parte do autoconhecimento, para eu ter essa clareza. Mas, voltando aqui, o problema não é o desejo. Desejar, ter necessidade, não é um problema. Isso você vai ter sempre, você não vai controlar. Eles vão sempre brotar dentro de você. O problema é a forma como você atende esses desejos e essas necessidades. A forma como você administra eles. Essa é a grande questão. Ter desejo não é problema. O problema é, a partir do momento que aquilo brota em você, o que você faz com aquilo? Você só vai atender todos os desejos loucamente? Isso a gente sabe que leva a pessoa para um fundo do poço, igual uma criança que come todo o pote de sorvete e depois passa mal. Não adianta. Se eu estou procurando uma vida de equilíbrio, equanimidade, de balanço com a vida, que é uma vida de yoga, que é uma vida de espiritualidade, eu tenho que ter também que eu tenho que dançar, bailar, administrar esses meus desejos, que eu também não posso negar todos eles, esconder, fingir que eu não tenho. Não, eu tenho, mas aí eu tenho formas de lidar com eles diferentes dentro desse autoconhecimento, dentro da espiritualidade, né? Que vão ser formas mais saudáveis e que vão me ajudar a ir em direção para onde eu quero ir. No caso aqui da nossa vida espiritual, uma vida mais livre, uma vida mais clara, com uma clareza, uma vida mais pacífica,
que te traga uma paz interior, né? Então, desejo, expectativa, isso é inerente a gente, vai sempre estar brotando. Então você relaxa, né? Mas você tem que ter atenção para administrar esses desejos, essas necessidades, essas expectativas, tá?